Muito bem, boa tarde. Almoçaram bem? Muito bem. Então vamos lá, continuarmos, como a Fernanda bem lembrou, nos debruçando gostosamente sobre a palavra de Deus. Nós, na parte da manhã, falamos sobre o Evangelho de São Marcos. Na verdade, lembra, nós falamos de uma palavra. A palavra, lembra qual é? Princípio. Então vamos continuar nesse texto. Pega comigo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1. No versículo 1, nós lemos princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, quem é Jesus? Filho de Deus. São Marcos, como eu disse para vocês, está no primeiro versículo, abrindo o Evangelho, já dizendo para nós quem é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. A grande pergunta de São Marcos nesse Evangelho para nós é: quem é Jesus? E ele mesmo já responde logo no primeiro versículo: Jesus é o Filho de Deus. Aí, logo adiante, um pouquinho mais para frente, porque aí Jesus, eu não sei se você reparou, no Evangelho de São Marcos, Jesus não tem infância, ele já aparece adulto. Não conta aqui o nascimento, não conta a adolescência, quando se perdeu no tempo. Não, já vai logo para a vida adulta, ó. Começa aqui com a pregação de João Batista, e logo no versículo 9, Jesus aparece. Primeiro capítulo de Marcos, versículo 9, Jesus aparece para ser batizado por João, lá no Rio Jordão. Não mostra nenhuma fala de Jesus, apenas a fala de Deus, quando Jesus é batizado, no versículo 10, ó. E logo ao subir da água, ele viu o céu se abrindo, e o Espírito como uma pomba descer até ele, e uma voz, que é a voz de Deus Pai, veio dos céus e diz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então veja, presta atenção, primeiro versículo do Evangelho, São Marcos diz para você quem Jesus é. Jesus é filho de Deus. Aí, se você não acredita em São Marcos, tudo bem, Deus mesmo vem falar isso. No versículo 10 aqui, Jesus é batizado, o céu se rasga, e vem uma voz, que é a voz de Deus, e diz: Este é o meu filho muito amado. Aí pode ser que você não acredita em São Marcos, pode ser que você não está acreditando, que a coisa está tão feia para o seu lado, que você não está acreditando nem em Deus. Aí você vira a página aí, dependendo da Bíblia que você está, Jesus vai ensinar lá numa sinagoga a partir do versículo 21. Ele começa a ensinar na sinagoga e aparece um menino encapetado lá. E olha o que o capeta fala no versículo 23. Na ocasião estava na sinagoga deles um homem possuído do capeta, que gritava: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Filho de Deus. Se você não acredita em Marcos, que Jesus é filho de Deus, pode ser que você acredite em Deus. Deus falou também. Agora, se você não acredita nem em Marcos nem em Deus, pode ser que pelo menos no capeta você acredita, Porque até o capeta está falando para nós que Jesus é filho de Deus. Jesus é Deus. A palavra nos atesta isso em São Marcos. Jesus é Deus, 100% homem, exceto no pecado, 100% Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, sendo Deus, é aquele que nos liberta, é aquele que nos cura, e sobretudo, é aquele que nos salva. Eu escrevi um livro sobre isso, sobre o Evangelho de São Marcos. Esse livro aqui, ó, Cura e Libertação pelas Sagradas Escrituras. Esse livro é uma aula sobre o Evangelho de São Marcos, especialmente sobre isso, sobre essas curas e sobre essas libertações que Jesus opera, para que nós alcancemos a salvação, porque Ele é Filho de Deus, e a gente precisa internalizar isso, porque quanta coisa tem falado, às vezes falam de Jesus, ou quanta coisa falam da igreja, ou quanta coisa falam, e esquecem do principal, que Jesus é Deus.
Jesus é o centro da nossa fé. Na Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento possuem o mesmo valor, a mesma importância. Muita gente acha que o Antigo Testamento, inclusive, chama de Velho Testamento. Não, a gente chama de Antigo Testamento porque vem antes do Novo, só por uma questão cronológica e de sentido, né? Mas acham que porque existe um Antigo e agora existe um Novo, eu não preciso mais ler o Antigo. Não, não, não. Ambos são revelação de Deus para nós, palavra de Deus para nós, o Antigo e o Novo. Então os dois têm a mesma importância. Acontece que, segundo a Igreja Católica, os evangelhos possuem um lugar de excelência. Por que os evangelhos possuem esse lugar de excelência? Porque aqui está a história, a vida de Jesus Cristo. Porque o centro de toda a Sagrada Escritura é Jesus. Todos os outros textos do Antigo e do Novo Testamento apontam para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. A nossa vida precisa também entender isso. Nós precisamos entender que nós precisamos apontar a nossa vida para Jesus Cristo. Gente, vou fazer uma pergunta muito simples aqui. Você quer ser uma pessoa curada? Mais ou menos pelo jeito, né? Sim. Vamos curar da preguiça primeiro, né? Depois do almoço, a preguiça pós-almoço. Você quer ser uma pessoa curada? Sim. Ai, glória a Deus. Você quer ser uma pessoa liberta? Se fazer igual uma amiga minha lá, a vizinha minha lá em Viçosa, Minas Gerais. Uma vez nós fomos a uma missa e o padre tinha o dom de cura. E o padre começou a proclamar umas curas lá na missa. E aí ela estava na minha frente, estava em pé, a igreja estava cheia, ela estava na minha frente. E o padre falava assim: tem alguém aqui sendo curado de problema na coluna, quem é? Aí ela levantava a mão. Tem alguém sendo curado de problema no joelho, quem é? Ela levantava a mão. Tem alguém sendo curado de um problema no pulmão, quem é? Ela levantava a mão. Tem alguém sendo problema na unha do pé, quem é? Ela levantava a mão. Tudo ela levantava a mão. Eu falei assim: minha filha, você está morta e esqueceu de cair, porque você tem isso tudo de problema mesmo? Ela falou assim: não sei, mas para garantir eu estou levantando a mão porque eu quero é a cura. Boba nada, né? Vamos garantir no seu dia de amanhã, né? Pois bem, se nós queremos cura, nós queremos libertação, não é difícil não. Não é difícil. Se você ler o Evangelho de São Marcos, você vai perceber que Jesus curava aqui, ó, se a gente pegar a sequência, volta aqui, não quer ver, ó? Isso, vamos aqui, seguindo, ó. Jesus cura o encapetado aqui, ó. Ele liberta o encapetado. Como é que ele libertou esse encapetado? Só falando. Ele não botou a mão no rapaz, ele só falou: sai, cala-te e sai dele. E o capeta saiu do rapaz. Jesus só falou. Se você segue mais um pouquinho adiante, tem a famosa passagem da cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, doente. Aí nesse caso Jesus não falou nada. Jesus foi lá e só pegou ela pela mão e ela foi curada. Isso aqui mostra para nós que a cura e a libertação acontecem pela palavra e pelo corpo de Jesus. Para libertar o rapaz, Jesus falou. Para curar a sogra, Jesus tocou. Jesus nos cura e nos liberta pela sua palavra e pelo seu corpo, pela Bíblia Sagrada, que é a sua palavra, e pela Eucaristia, que é seu corpo. Você, eu, todos nós temos acesso às curas e libertações oferecidas por Jesus. Basta ouvirmos a tua palavra, estudarmos a tua palavra, e basta comungarmos, fazermos a adoração devida ao Santíssimo Sacramento no altar. Porque as pessoas ficam dependentes das outras, né? Ai, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Reza para mim. Eu preciso ir fazer isso e fazer aquilo para ser curado, para ser liberto. Vou lá no fulano de tal que vai rezar para mim. É que tem gente também que, tudo bem, a gente tem que rezar uns pelos outros mesmo, tem que pedir reza mesmo. Mas tem gente que é preguiçosa, né? A gente chega e fala assim para mim, ainda mais gente que eu conheço, que eu já sei que é meio enrolado, fala assim: Dentro, reza para mim. Eu falei: eu não. Por quê? Como assim? Eu falei assim: você já rezou para você? Mais ou menos. Falei: então para que eu vou rezar se nem você está rezando para você mesmo? Se você, que é a mais interessada, não está rezando
Você está fazendo estudo da palavra? Está ouvindo a palavra de Deus que cura? A palavra de Deus que liberta? Ah, não faço estudo bíblico não, dá muito trabalho, não gosto de ler. Você vai à missa, você comunga, você confessa, você, não posso comungar, mas você faz adoração, acredita em Jesus vivo na Eucaristia. Eu vou à missa quando dá, adoração, não tem paciência de ficar sentado lá não. Então como é que você quer que eu reze para você, criatura? Se nem você está querendo cura e libertação de verdade, porque quem te dá cura e libertação não sou eu não, é você que tem que pedir para quem pode te dar, que é Jesus. E Jesus na palavra mostra que ele expulsa um rapaz através da sua palavra, e ele cura uma véia através do toque, através do corpo. Então eu tenho, você tem, nós temos acesso à cura e à libertação oferecidas por Jesus através da palavra e da Eucaristia. Nós vamos participar da Santa Missa daqui a pouco, né? E a Santa Missa, ela é dividida em duas partes principais: mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Não é à toa, porque a palavra de Jesus liberta, porque o corpo de Jesus cura. Minha gente, eu já nessas andanças pelo Brasil afora, eu já vi de tudo. Já vi mudo voltar a falar, já vi surdo voltar a ouvir, já vi paralítico andar. Eu só nunca vi defunto levantar, porque graças a Deus também, que acho que se eu ver eu vou correr tanto que eu não vou nem querer, né? Mas também eu já vi paralítico, foi curado, andou tanto que nunca mais voltou para a igreja, perdeu o sentido, perdeu a direção do lugar. Porque Jesus pode nos curar, pode nos libertar, mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente foge da responsabilidade às vezes, joga para Deus ou então joga para o irmão. Reza para mim, mas você reza? Reza para mim, eu estou vivendo uma situação muito difícil. Vou te ajudar, vou rezar por você, nós temos que ajudar uns aos outros. Mas você, que é o principal interessado, busca na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia, busca na palavra de Deus, no corpo e sangue de Cristo, a sua cura e sua libertação? Ou a cura e a libertação de alguém que você reza por ela? Porque senão, se a gente não faz a parte da gente, não dá. E como é que eu sei isso disso? Jesus, como eu disse para vocês, já aparece adulto aqui no Evangelho de São Marcos, né? Ele então é batizado, vai para o deserto, e aí volta para o deserto, e pela primeira vez ele fala alguma coisa, já no versículo 14, versículo 14 e 15, pega comigo, 1 São Marcos, primeiro capítulo, versículos 14 e 15. É a primeira vez que Jesus vai falar. Versículo 14: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Olha a pregação de Jesus. A pregação de Jesus tem duas frases praticamente, duas expressões. Isso aqui é bom para a gente que prega, né? Para saber que não precisa ficar falando demais. Jesus fala duas coisas só aqui. Primeira expressão: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Segunda expressão: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou a melhor tradução seria: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós temos duas expressões aí então. É a pregação de Jesus, acabou. O que Jesus está dizendo para nós? Primeiro, o reino de Deus está próximo, aproveita. Segundo, converte e crê no Evangelho. Vamos entender cada uma dessas expressões, porque nós queremos e acreditamos que pela palavra e pela Eucaristia nós podemos ser curados e libertos. A primeira expressão, Jesus diz, vamos repetir aqui: cumpriu-se o tempo. O que é cumpriu-se o tempo? Acabou o tempo, né? Acabou, já se cumpriu o tempo. Que tempo? O tempo de espera. As pessoas esperavam, os judeus esperavam que Deus enviasse o Salvador, como os judeus esperam até hoje, os judeus que não se converteram ao cristianismo. Eles esperam até hoje a vinda de um Salvador. Nós que acreditamos no Cristo, o cristianismo entende, que sabe que o Salvador é Jesus. Então Jesus está dizendo isso: olha, aquele tempo de ficar esperando a salvação,
de ficar esperando a cura, de ficar esperando a libertação, acabou. Por que acabou? Porque o reino de Deus está próximo. O que o reino de Deus está próximo? Jesus está próximo de nós. Jesus, que pode nos dar a cura, que pode nos dar a libertação e que nos dá a salvação, Ele está junto de nós. Lembra que Deus agora volta a caminhar no meio dos homens? Por isso que o tempo se completou. Meu irmão, minha irmã, você não precisa esperar. Você já tem acesso a Jesus na sua palavra e no seu corpo e sangue, na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia. Completou-se o tempo, acabou o tempo de espera. Não precisa ficar esperando mais nada, não. Fica empurrando a vida com a barriga, não. Já se completou o tempo da espera. Jesus já está aqui, está diante de nós e quer nos salvar, quer nos curar, quer nos libertar. Ele derrama a sua graça sobre nós, como a própria palavra diz, né? O sol nasce para todos, para justos e injustos, bons e maus. A chuva cai sobre todos, justos e injustos, bons e maus. Então a graça de Deus está aí, sendo derramada. Por quê? O reino de Deus está próximo. Jesus está próximo a nós. Ele anda no nosso meio de novo. Deus anda no nosso meio de novo. Não tem mais a barreira que criou-se lá no Gênesis, lembra? O céu se rasgou no batismo de Jesus. O céu se abriu, acabou aquela barreira. Então você tem acesso. Pronto, Deus fez a parte dele. É a primeira parte da pregação de Jesus. Jesus mostrando, Deus faz a parte dele. Qual é a parte de Deus? Jesus está aqui, cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Deus está próximo de você de novo. Ele quer dar a você a graça dele. Ótimo, beleza. Você quer a graça de Deus em sua vida? Agora melhorou, hein? Pronto, a graça de Deus está sendo derramada na sua vida agora aí, ó. Denis, e por que nada resolve? E por que a coisa continua meio travada? É porque tem a outra frase, lembra? Tem a outra expressão. Deus faz a parte dele, mas agora vamos para a outra parte. E a outra parte cabe a nós. A outra parte é responsabilidade nossa. Deus é assim, Ele quer contar conosco para tudo. Por quê? Não sei, pergunta depois que você encontrar com Ele. Mas para tudo Ele quer contar conosco. Então, se Deus completou o tempo, cumpriu-se o tempo, Jesus já está no nosso meio, o reino de Deus já está próximo, a graça já é oferecida a nós, o que então eu tenho que fazer para conseguir essa graça na minha vida? Porque o catecismo da igreja nos ensina isso. Essa minha mão direita aqui, ó, é como se fosse o ser humano, tá? E a mão esquerda representa uma chuva aqui de graças, ó, caindo na minha mão direita. Vai caindo aqui, ó. A chuva cai, a graça cai sobre todos nós. Agora, quanto mais eu me abrir a essa graça, mais essa chuva vai se aderir a mim, mais essa graça vai fazer os efeitos na minha vida. Se eu me fecho, essa graça vai bater e vai passar. Se eu me abro um pouquinho, ela vai se aderir um pouquinho. Se eu me abro muito, ela vai se aderir muito. Por isso que a graça de Deus faz efeitos diferentes nas pessoas. Cada um se abre o tanto que acha que deve se abrir. Como é que eu faço para me abrir muito a essa graça de Deus? Aí eu tenho que ver a segunda parte da pregação de Jesus, que fala o que eu tenho que fazer. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu preciso me converter. E o que é conversão? Muita gente fala umas coisas de conversão aí, tem muita bobagem sendo dita por aí. Conversão é mais simples do que a gente pode imaginar. Quem tem carteira de motorista aí, levanta a mão. Quem dirige, né? Quem tem carteira, viu? Que tem que ter carteira para dirigir. Ó, a turma que tem carteira de motorista, ou quem vai se preparar para tirar carteira de motorista, já sabe que tem que fazer algumas aulas, né? Um curso. Primeiro faz lá um exame médico, um laudo médico, lá psicológico, melhor dizendo. Aí depois você vai para a parte teórica, não é isso? Você vai para uma sala de aula, estudar as leis do trânsito no Brasil, e principalmente, você vai aprender a ler o trânsito. O que é ler o trânsito? É enxergar as placas de trânsito e saber o que elas significam. Não é isso que a gente faz na escolinha lá, teórica, para tirar carteira de motorista? E só depois que a gente sabe ler o trânsito, que eles dão um carro na mão da gente, para a gente dirigir na rua aí, e aprender a dirigir. Quando a gente está aprendendo a ler o trânsito, ou seja, a gente está aprendendo sobre as placas de trânsito, tem uma placa lá,
que ela fala para a gente o seguinte: ó, você não pode mais seguir nesse caminho não, você tem que virar à esquerda ou virar à direita, depende da direção da seta. Já viu essa placa aí, né? Essa placa, tecnicamente, a gente aprende na autoescola, que se chama conversão à esquerda ou conversão à direita, não é isso? Quem dirige aí sabe. Tecnicamente esse é o nome da placa. Se eu tenho que virar à direita, ou seja, eu vou mudar de caminho, eu vou fazer uma conversão à direita. Gente, quando Jesus manda a gente converter, é isso que ele está falando. A gente tem que fazer uma mudança de caminho, sair do caminho que nós estamos, entrar naquele que é o caminho. Jesus disse no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos repetir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei por qual caminho você está andando, mas se você estiver fora do caminho que é o Cristo, a graça de Deus não vai estar longe dali, meu filho, porque a graça de Deus está no caminho do Cristo. Para você, a graça de Deus é derramada, está sendo derramada, mas se você estiver fora do caminho que é o Cristo, a graça de Deus não vai passar por ali, porque a graça de Deus está no caminho que é Jesus. Isso é conversão religiosa. Nós somos chamados à conversão diária. A conversão diária, o que que é? É fazer as escolhas do dia a dia, sempre optando pelo caminho que é Jesus, nas coisas mais simples. Se tem uma decisão para tomar, você pergunta: Jesus, qual é o seu caminho nessa situação? Eu não quero tomar o meu caminho, eu quero tomar o seu, e Jesus vai te mostrar. Por isso que você precisa de uma vida de oração, e aí você toma o caminho que é o Cristo, e aí você encontra a graça de Deus. Não adianta ficar com o pé lá em outro carro, não adianta andar um pouquinho no caminho que você quer andar e depois tentar entrar no caminho do Cristo, aí você nunca vai usufruir da graça de Deus na sua vida, porque as graças de Deus estão no caminho que é o Cristo. Nós temos que andar no caminho do Cristo, porque o Cristo é o único caminho, porque é Ele que nos dá a salvação, é nele que nós percebemos que nós somos curados, é nele que nós percebemos que nós somos libertos, e às vezes nem notamos, né? Começamos a caminhar no caminho do Cristo, e falamos: nossa, aquele problema que eu tinha, aquele vício que eu carregava, eu já não tenho mais, Cristo me libertou, eu nem percebi, porque você está no caminho do Cristo, e a graça de Deus está neste caminho. Veja, Deus faz a parte dele na primeira parte da pregação de Jesus. O reino de Deus está próximo a nós, a graça dele está sendo derramada, não preciso mais esperar, já cumpriu o tempo, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me converter, eu preciso sair do caminho que eu estou e entrar no caminho que é o próprio Cristo, porque fora do caminho do Cristo eu não vou encontrar a graça dele, eu não vou encontrar a cura, eu não vou encontrar a libertação. Por isso eu tenho que fazer a minha parte, por isso que eu tenho que me converter. Esse negócio é mais simples do que a gente imagina, mais simples do que a gente imagina, porque Jesus é um homem simples, Jesus é um homem de roça, Jesus andava com pescadores, com agricultores. Às vezes as pessoas complicam demais o que Jesus fala e ensina. Eu vou dar uma dica de ouro para vocês, não costumo dar dica de ouro assim não, hein? É que eu gosto de Aracaju, já falei, né? Minha lua de mel foi aqui, tenho ótimas lembranças desse lugar, gosto do povo daqui, então eu vou dar uma dica que eu não costumo dar não, hein? Aproveita. Bom, vamos lá. Jesus é simples, e Jesus deu um ensinamento muito simples. Ele falou para nós que nós temos que ser, não sei se você lembra dessa passagem aí, nós temos que ser simples como as pombas, lembra? E esperto como as, hein? A sogra não, sogra serpente, é outro tipo, não confunde não, serpente, né? Então nós temos que ser simples como as pombas e esperto como a serpente. Jesus falou assim: se você for simples igual a pomba e esperto como a serpente, você resolve todos os problemas da sua vida. Olha a dica de ouro que eu estou te dando, hein? Você tem problema? Vocês não tem problema aqui não, né? Vocês são tudo bonzinho, né? Tem problema? Uma vez eu fui confessar, eu tinha 14 anos, 13 anos, não sei, era adolescente, eu queria confessar.
Aí o padre da minha paróquia, muito bonzinho, eu morava perto da paróquia, minha família ali toda envolvida, ele estava meio com pressa. Eu falei: ô padre Geraldo, eu estou querendo confessar. Aí ele falou assim, ele está com pressa, não estava querendo atender a confissão. Falou assim: nada, você é um menino muito bom, você não tem pecado não, eu conheço você, conheço sua família, você não tem pecado não. E saiu andando. Aí eu só falei assim: não quero falar nada não, mas eu já fiz isso, isso e isso. Fui falando alto. Aí ele parou, olhou para trás, ele era um senhorzinho muito bonzinho. Não custa nada a gente conversar um bocadinho, né? Às vezes você tem que dar uma pelada, né, para ver esse sujeito. Mas veja, Jesus fala que nós temos que ser simples como a pomba. Vamos entender a pomba? Eu não gosto de pomba, não sei você, detesto pomba, porque pomba é um bicho que faz uma sujeirada danada, né? Não sei, eu posso falar essas coisas na televisão, né? Mas fazer o quê? Porque tem que falar claro. Pombo caga em tudo quanto é lugar. Você já viu isso? Nossa, suja tudo. Aí você fala assim: então eu tenho que ser simples igual a pomba, eu vou fazer cagada. Não. Aí me faz lembrar de um caos. Pode contar um caos? Pode, então vou botar. Eu fui uma vez comentar uma ordenação de um amigo da minha família. Ele foi ordenado numa diocese próxima à minha cidade, e a ordenação foi na minha cidade. E a ordenação, não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma missa de ordenação. É a coisa mais linda do mundo, né? A missa já é uma maravilha, mas a ordenação tem uma liturgia belíssima, e que você se envolve naquela liturgia, é uma coisa muito bonita. E a arquidiocese de origem desse padre, ela era perfeita na liturgia, aquela coisa mais linda, a liturgia acontecendo, aquela coisa mais bonita, né? E tudo muito organizado, muito bem feito. Só que sempre tem alguém querendo atrapalhar, né? Aí, de surpresa, sem avisar ninguém, umas meninas resolveram, na hora agora o mês da Bíblia é cheio disso, aquelas meninas, não sei se tem aí, me desculpa, eu não quero ofender ninguém não, porque eu acho que isso é um patrimônio da igreja. Aquelas meninas que entram com a Bíblia dançando, as dançarinas de paróquia, já viu? Porque aquela dança todo mundo sabe, né? Elas botam um pano branco, geralmente tudo amarrotado, né? E entra com a Bíblia assim, né? Dançando assim, não é assim? Os passinhos é esse aqui, né? Aí elas resolveram entrar sem avisar ninguém, arrumaram a Bíblia lá. Elas eram de uma paróquia que o padre tinha feito o diaconato dele. Só que elas quiseram inovar, esse que foi o problema. Se elas entrassem fazendo a dancinha, todos nós já conhecemos, né? Para entrar com a palavra de Deus. Mas resolveram inovar. Sabe o que elas fizeram? Gente, era dezembro, um calor, uma igreja lotada. Elas, embaixo do pano que elas colocaram em cima da roupa, embaixo do pano elas amarraram as pombas na cintura. Amarraram aquelas pombas na cintura. Aí o que elas queriam? Chegar lá na frente, levantar o pano branco e as pombas saem voando, igual filme, aquelas pombas voando lindamente pela igreja. Gente, num calor desgraçado, você amarra as pombas na cintura, aperta elas na cintura por meia hora. Quando você solta elas, o que elas vão fazer? Saiu umas pombas voando doida pela igreja, batendo nas paredes, pena voando para tudo quanto é lado, elas cagando na igreja inteira. Não deu sossego, acabou com a beleza da liturgia do pessoal. Por isso que eu não gosto de pombo. Mas Jesus fala que eu tenho que ser simples igual a pombo. O que o pombo tem de bom? Pombo serve como pombo correio. Você já ouviu falar? O pombo tem uma simplicidade, e por isso ele também serve como pombo correio, porque ele, se você treina ele sabe de onde ele está saindo e onde ele quer chegar. E é fantástico, viaja quilômetros sem errar o lugar, dias. Tem competições no Brasil aí de pombo correio, os pombos viajam durante dias, atravessa os estados, porque ele sabe de onde ele está saindo e ele sabe onde ele quer chegar. É isso que Jesus fala para a gente aprender com o pombo. Se você tem um problema para resolver, já pensa num problema que você tem aí para resolver. Um só por enquanto, tá bom, tá? Eu tenho um monte, mas um de cada vez, né? Pensa num problema que você quer resolver aí. Você tem que entender esse problema, você tem que se situar. Eu tenho esse problema. Esse problema aqui é real. É aquele de não botar a culpa nos outros que a gente falou de manhã, né? Mas onde eu quero chegar? Qual a solução? Eu não me entendo com meu filho, é sempre uma briga.
Eu tenho um problema com meu filho, qual é a solução que eu quero? Eu quero ter um ótimo relacionamento com meu filho. Então eu sei de onde eu estou saindo e eu sei onde eu quero chegar. Simplicidade da pomba. Mas e o outro bicho? O outro bicho é a serpente. Jesus manda a gente ser esperto igual a serpente. Por que a serpente é esperta? A serpente é esperta, porque você já viu que a serpente vai rastejando, né? Ela é esperta porque se ela encontra, vamos colocar essa minha mão com o microfone aqui, seja uma pedra. Se ela encontra uma pedra no caminho, ela não fica batendo a cabeça na pedra para a pedra sair da frente dela. Senão ela vai bater a cabeça ali e não vai adiantar nada. Ela muda a direção. O que a serpente faz o tempo todo então, se ela muda de direção? O que é mudar de direção, mudar de caminho? Conversão. A serpente se converte toda hora, porque toda hora ela toma uma nova direção. O problema da serpente é que ela muda tanto de direção que ela já não sabe mais de onde ela saiu e ela não sabe mais onde ela tem que chegar. Por isso que Jesus juntou os dois bichos. A pomba, porque eu preciso saber de onde eu estou saindo e eu preciso saber onde eu quero chegar. E a serpente, às vezes não dá para fazer do meu jeito, eu tenho que perguntar para Jesus: Jesus, qual é o seu caminho nessa situação? Porque no meu caminho não está dando certo para chegar lá onde eu quero chegar. Eu tenho que me converter, eu tenho que tomar outro caminho, que é o caminho do Cristo. Aí dá certo. Só que o caminho do Cristo geralmente é mais difícil, é o que a gente não quer tomar, é a porta estreita. Para resolver esse problema você tem que perdoar fulano. Não quero, eu quero continuar insistindo no meu caminho. Por isso que não dá certo. Vou contar para vocês mais um caso para ilustrar a situação. Lá em casa nós somos, na minha família, 5 irmãos. Meu pai faleceu em 2007. Meu pai e eu sempre gostamos, desde que eu era pequeno, de assistir futebol juntos. Lá a gente torce para o Cruzeiro, lá na minha família. E meu pai sempre gostou de assistir futebol na televisão, do time do Cruzeiro, jogos do Cruzeiro. E aí eu cresci com ele, era um momento nosso, de pai e filho, assim, assistir o jogo do Cruzeiro junto, sempre que a gente conseguia, assim, né? E a gente sempre se deu muito bem lá em casa, todos nós, todos os irmãos, somos muito próximos, com meu pai, com minha mãe, tudo. Mas uma das minhas irmãs não era tão próxima assim do meu pai. E ela queria muito ter a mesma relação de proximidade com meu pai que eu tinha, por exemplo. E aí ela tentava, ela sabia onde ela estava. Eu tenho uma distância com meu pai, onde eu quero chegar, igual a pomba, eu quero ter uma relação próxima com ele, igual a pomba. Só que ela tentava do jeito dela e não conseguia. Até o dia que ela perguntou para Jesus: Jesus, qual é o seu caminho nessa situação? Aí Jesus mostrou para ela. Ela tinha que começar a assistir futebol com a gente. Só que a minha irmã detesta futebol, ela não gosta. Ela é daquelas que assiste futebol e pergunta assim: por que ninguém passa a bola para aquele que está com apito? Porque não entende, não gosta. Ela começou a fazer algo que não gosta para se aproximar do meu pai. Ela começava a fazer essas perguntas, eu não sabia de nada, eu me irritava, né? Meu pai nunca se irritou, ele sempre dava um sorrisinho assim, satisfeito. E ali os dois começaram a se aproximar e se tornaram muito próximos. Talvez foi dos 5 filhos depois que se tornou mais próximo do meu pai. Veja, ela sabia onde ela estava, ela sabia onde ela queria chegar, mas ela precisou se converter. Ela estava tentando do jeito dela, porque futebol nem pensar, mas Jesus mostrou: vai pelo caminho mais difícil que dá certo, vai pela porta estreita, o que você não gosta de fazer, que você vai conseguir. É assim. Meu pai e minha mãe brincavam lá em casa que eles não brigavam, só uma vez por mês que eles brigavam. Eles falavam que a dia da briga tinha dia marcado. Eu falei assim: que dia? Eu falei: é o dia de fechar as contas do mês, toda vez da briga, porque o dinheiro não dá, tem que ver quem vai pagar. Um quer pagar o A, outro quer pagar o B. Eu falei: faz sorteio, gente. Aí eles riam e falavam que era o dia da briga. Mas tem casal que briga muito, eu já reparei isso. Muitos casais que brigam muito, sabe por quê? Porque às vezes discutem um assunto, e você já reparou que sempre falam as mesmas coisas quando discutem um assunto? Sempre jogam um na cara do outro, as mesmas expressões, os mesmos acontecimentos. Aí você vai assim: mas eu não quero mais brigar com minha mulher, eu não quero mais brigar com meu marido. Então pare de tomar esse caminho que você está tomando toda vez. Fale algo diferente, reaja de forma diferente. Pergunta a Jesus: qual é o seu caminho? Como é que eu devo me reagir quando acontecer isso? O que eu devo falar ao invés de xingar? O que eu devo falar ao invés de lembrar aquela situação dura do passado?
Aí você está se convertendo, porque você está tomando um outro caminho. Pergunta para Jesus: Jesus, nessa situação difícil, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, qual é o seu caminho? Porque é o seu caminho que eu quero tomar, porque eu quero ir embora para casa feliz. Por que eu estou dizendo isso? Você já ouviu aquela passagem do jovem rico? Já? Você sabe que aquela passagem, não precisa pegar não, aquela passagem é a única pregação que Jesus, que eu acho que não deu certo, e tinha tudo para dar certo. Veja bem, vamos lembrar dessa passagem. O menino chega para Jesus e fala assim: mestre. Opa, o menino já sabe que Jesus é aquele que pode ensinar, ele chama Jesus de mestre. 2, esse menino, além de chamar Jesus de mestre, ele fala assim: o que eu faço, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Opa, esse menino fez a pergunta certa. Ele não quer nada desse mundo, ele quer a vida eterna. Ele podia pedir para Jesus curar ele de alguma coisa, libertar ele de alguma coisa, pagar as dívidas dele, mandar a sogra embora da casa dele, não sei qual é o problema dele. Mas não estou brincando de sogra, eu amo minha sogra, tá, gente? Inclusive ela está lá em casa hoje, amo minha sogra de paixão. Veja bem, não é para piada, a gente não pode perder, né? Esse menino pediu a coisa certa, ó, chamou Jesus de mestre, pediu a coisa certa, que é a vida eterna. Aí Jesus respondeu para ele: ô meu filho, para isso é muito simples, basta você conhecer a lei de Deus e praticar a lei de Deus. Aí ele disse assim: mas isso eu faço desde que eu sou criancinha. Olha, tem tudo para dar certo. Esse menino chama Jesus de mestre, pede a coisa certa, já é um menino bonzinho desde criança. Aí Jesus diz: então, se você quer ser perfeito, pega tudo que você tem, todos os seus bens, vende, pega o dinheiro, distribui para os pobres, e o principal, vem e me segue. O que é seguir Jesus? Quando você vai seguir alguém, o que é seguir alguém? A pessoa vai andando, você vai andando atrás, não é? É andar no caminho do Cristo. Larga o seu caminho e vem para o meu. E diz o texto que esse rapaz foi embora triste, porque possuía muitos bens, ou possuía muita riqueza. Aí varia de tradução bíblica. Eu fiquei encucado porque falei: será que esse rapaz não seguiu Jesus porque era rico? Mas o que tem a ver? Tem santos e santas na igreja que eram reis, que eram rainhas, que eram ricos. O dinheiro não é o problema. O dinheiro não é o problema. O problema é a pessoa. Tanto que Santa Teresa d'Ávila uma vez falou, né? Santa Teresa d'Ávila falou assim: olha, Teresa sem a graça de Deus não é nada. Teresa com a graça de Deus é muita coisa. Agora, Teresa com a graça de Deus e dinheiro, ninguém segura, porque ela sabia muito bem o que ela ia fazer com o dinheiro em prol da obra de Deus. Então qual era o problema desse rapaz? E aí eu fui estudar esse texto. Na verdade, as nossas traduções falam que ele foi embora porque ele tinha muitas riquezas, porque ele tinha muito dinheiro. Mas na verdade a gente nem sabe se esse rapaz era rico. Podia ser pobre, pobre, pobre. Porque uma tradução possível para esse texto é: ele foi embora triste porque tinha um projeto, um caminho de riqueza na vida dele. E não precisa nem ser de riqueza material, pode ser riqueza intelectual, pode ser poder, status. Ele já tinha um plano, um caminho traçado na vida dele, e que não cabia Jesus nesse caminho. Ou seja, ele não conseguiu sair do caminho que ele tinha planejado para a vida dele e entrar no caminho de Jesus e seguir Jesus. Por mais que ele soubesse que Jesus é mestre, por mais que ele quisesse a coisa certa, que é a vida eterna, por mais que ele já fosse bonzinho, menino de igreja desde pequeno, no fim das contas pouco adiantou, porque ele não entrou no caminho que é o Cristo. Ele continuou com um caminho, um sonho, um projeto de riqueza que ele já tinha, que a gente nem sabe que riqueza é essa. Pode ser também riqueza material, mas que esse menino podia ser pobre, pobre de Marredeci, mas ele já tinha um projeto, ele já tinha um caminho traçado, e não teve coragem de abandonar o caminho que ele traçou para entrar no caminho de Jesus, que é o caminho que leva à salvação, que nos garante a vida eterna. Por isso diz o texto que esse rapaz foi embora triste,
porque não conseguiu entrar no caminho que é o próprio Cristo. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. A palavra de Deus, ela é muito clara para nós. Nós precisamos entrar no caminho que é o Cristo. Nós precisamos entender que Jesus é o caminho. Ele não é mais um caminho. Ele é o único caminho que nos dá a salvação, que nos traz a cura, que nos traz a libertação, que nos traz a salvação. Isso tem que ser internalizado em nós, como a gente faz com criança. Eu falo do meu filho, né? O meu filhinho, eu falei, lá em casa não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Eu estudo Bíblia há não sei quantos anos, prego pelo Brasil afora. Eu preciso fazer estudo bíblico com meu filho. E ele me ensina isso. Porque quando ele era pequenininho ainda, ele tem 2 anos, quando ele era bem menorzinho, ele já tem livrinhos desde criança. Eu sempre incentivo ele a ler, principalmente Bíblia de criança. Tem a Bíblia infantil lá da Canção Nova, eu tenho lá para ele. Quando ele era bem pequenininho, quando eu colocava ele, eu sempre gostei, sempre foi uma opção minha, apesar de algumas noites eu trabalhar à noite, dando aula, mas nas noites que eu estou em casa, eu coloco ele para dormir. Eu gosto de colocar ele no quarto para dormir, rezar com ele, se não eu, a minha esposa, ou nós 3 juntos. Mas eu me lembro que teve uma fase bem pequenininha, que eu colocava ele para deitar, eu deitava ele primeiro na minha cama, quando ele já ia dormir, nem novinho, e falava assim, meu filho, ele nem falava ainda, meu filho, vamos contar uma história de Jesus. Aí ele nem sabia falar, ele só fazia assim, ó, dele quer dizer sim. Aí eu contava uma história que durava 1 minuto, e explicava a história para ele, e aí a gente rezava, e eu colocava ele no berço para dormir. Agora que ele já está com 2 anos, ele tem lá uns livrinhos dele, lá numa caixinha, e a gente coloca os livrinhos que a gente ganha de infantil, bota lá na caixinha para ele ter o costume, hábito de ler. Mas ele toda noite, ele já sabe, tem uma rotina à noite, toda noite ele já sabe que nós vamos ler a palavra de Deus. Então ele me lembra, tem dia que eu esqueço, e ele me lembra e fala, papai, aí quando ele fala, filho, vamos dormir? Aí ele, papai, lê a palavra de Deus. Eu, sim, filho, temos que ler a palavra de Deus. E ele não dorme se eu ou minha esposa não lermos a palavra de Deus para ele. E é automático, a gente bota ele no berço, pega a Bíblia infantil lá da Canção Nova, a Canção Nova tem lá, disponibiliza, que é uma bênção de Deus, porque as historinhas já vêm próprias para as crianças e vêm com os desenhinhos. Eu leio uma história ou 2 para ele, que são histórias curtinhas, fecho e falo assim, vamos rezar para Papai do Céu? Aí ele já reza comigo as orações do cristão, Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo. A gente faz uma pequena oração espontânea, pede a intercessão de Nossa Senhora e São Tiago, e canta. E aí, tchau meu filho, boa noite. Ele, boa noite papai, e dorme. Mas não dorme sem ler a palavra de Deus à noite. E ele que me lembra. E aí outro dia me pegou de surpresa. Esses dias, era umas 11h30 da manhã, eu cheguei em casa do trabalho, e aí eu falei, aí ele falou, papai, vamos brincar? Falei, vamos brincar lá no seu quarto. Aí sentei lá no chão com ele. O banquinho que eu sento, eu tenho um banquinho lá que eu coloco do lado do berço dele para ler a palavra de Deus. Ele puxou o banquinho, me fez deitar no chão, pegou uma almofada para mim, me fez deitar no chão, pegou o banquinho, sentou no banquinho, pegou a Bíblia, pôs no colo, 2 anos de idade, abriu e começou a falar assim, o povo de Israel, Jesus, o povo de Deus, e eu deitado lá. Aí ele fechou a Bíblia e falou assim, papai, vamos rezar para Papai do Céu? Eu, vamos filho. Aí ele puxou as orações do cristão, reza meio picado ainda, mas reza, fez uma oração espontânea, falou assim, rezar vovó, rezar pela vovó, rezar vovó, tio fulano, amém, amém Tiago. Aí ele virou para mim assim, pode mimir papai, e saiu do quarto, 11h30 da manhã, igualzinho eu faço com ele. A gente tem que fazer isso, entender que Jesus é o centro da nossa vida, e os nossos filhos precisam saber disso, mas tem que gastar tempo, tem que gastar energia, tem que gastar tempo lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tem que gastar tempo fazendo adoração, tem que gastar tempo participando da Santa Missa, porque é assim que nós seremos curados e libertos, e é assim que nós entramos no caminho do Cristo,
porque é assim, nessas horas que nós perguntamos e obtemos as respostas. Senhor, qual é o seu caminho nessa situação? Eu preciso entrar no seu caminho, eu quero a tua graça. Se sua graça está disponível para nós, como o Senhor mesmo prometeu na sua pregação, o Senhor diz que eu preciso me converter, me ajuda, Senhor, sozinho eu não consigo. Qual é o seu caminho nessa situação? Eu preciso me converter, me ajuda. E aí a gente tem que gastar tempo, graças a Deus o meu filho tem me ensinado a gastar tempo com ele, e quando ele leu a Bíblia para mim nesse dia e me pôs para dormir 11h30 da manhã, e eu agradeci a Deus e falei assim: meu filho está me ensinando que eu preciso gastar tempo com a palavra de Deus e em família. Aí nós retomamos uma prática que lá em casa a gente estava esquecendo de rezar o terço junto. A gente janta junto alguns dias da semana, e geralmente na hora do jantar, quando a gente não tem tempo, sábado que a gente reserva um tempo especial para rezar o texto, sempre rezamos o texto no sábado, mas dia de semana, tem dia de semana que a gente está lá meio disperso, ao invés de ligar a televisão, alguma coisa na hora do jantar, vamos rezar um texto. E é divertidíssimo rezar o texto com o meu filho também, ele faz a gente chorar de rir durante o texto, porque a gente precisa saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não pode esquecer de perder a prática de perguntar a Jesus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Senhor, o que eu faço? Às vezes a pessoa fala assim: mas Deus tem tanta coisa para se preocupar. Não! Deus é onisciente, é onipresente, Ele se preocupa com você, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Se cai um fio de cabelo da sua cabeça, Ele sabe. Então pergunta para Ele no dia a dia: Senhor, o que eu faço nessa situação? Perdi a chave do meu carro, Senhor, estou atrasado, tenho que trabalhar. Ô Jesus, o que eu faço? Me ajuda. Me ajuda, Senhor. E Ele ajuda, porque Ele se importa com você, mas você tem que ter o hábito de perguntar para Ele e obter as respostas da palavra dEle, obter a cura, obter o caminho certo no corpo dEle, na Santa Eucaristia. Gente, já está caminhando para o encerramento dessa pregação. Eu vou contar um último caos. Eu quero contar para vocês por que hoje eu estudo Bíblia e por que eu acredito tanto na palavra de Deus. Em 2007, meu pai morreu. Ele tinha um câncer, lutou 2 anos nesse câncer, era um câncer muito pesado. Descobriu um câncer muito pesado, mas ainda viveu bem, graças a Deus. Os médicos davam alguns meses para ele, mas graças a Deus ele viveu bem por 2 anos ainda. E eu sempre fui muito próximo a meu pai, muito próximo, e éramos muito amigos também. Meu pai trabalhava de vigia noturno, então quando eu saía para trabalhar, ele estava chegando do trabalho. Então todo dia a gente tomava café da manhã junto, eu saindo para o trabalho e ele chegando do trabalho. Era muito gostoso, as conversas que a gente tinha, era muito bom. Então quando meu pai morreu, eu confesso para vocês que foi muito duro para mim, muito mesmo, muito. Quem já perdeu parente próximo, acho que sabe do que eu estou falando, né? A dor é tanta, que parece que a gente fica até meio anestesiado, né? Meio parado assim, de tanta dor. E eu me lembro, meu pai tinha muitos amigos, família grande e muitos amigos. E uma coisa que eu me lembro bem é que no enterro estava lotado de gente, mas naquela hora a dor era tanta e o vazio era tanto para mim, um buraco que tinha, a anestesia era tanta, que nessa hora a gente não pensa em Deus. Parece que a gente nem sabe se Deus existe mesmo, né? É nessa hora que a gente nem sabe, parece, será que eu acredito em Deus mesmo? Porque é na hora de sofrimento extremo. Será que Deus existe? Por que está me permitindo passar por isso? Meu pai era tão novo, cheio de vida pela frente. Aí aquela dor, aquele vazio. E na hora eu me lembro que eu cruzei os braços, na hora que foi descer o caixão, aquele silêncio, na hora que foi descer o caixão, eu cruzei os braços e falei assim: será que Deus existe mesmo? Pensei comigo, né? Mas na mesma hora me veio uma música na cabeça, bem antiga da igreja, aquela Segura na Mão de Deus.
Na hora que me veio essa música na cabeça, veio alguém aqui de trás, que eu nem sei quem, minha mão estava aqui, e a pessoa segurou a minha mão aqui, ó. Alguém segurou, na hora que eu pensei na música, alguém segurou na minha mão. Eu nem olhei para trás para ver quem era, porque eu sabia que era Deus segurando a minha mão. E começou a vir na minha cabeça um monte de passagem bíblica, de Deus segurando a mão das pessoas que estavam em dificuldade, de Jesus levantando a samaritana, Jesus curando a sogra de Pedro, segurando pela mão. E acredite se você quiser, eu não falei nada, ninguém sabia que tinha vindo aquela música na minha cabeça, ninguém viu que uma pessoa estava segurando a minha mão. E acredite você ou não, naquela hora começaram a cantar: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Minha gente, é para isso que eu estudo Bíblia. Não é para saber Bíblia intelectualmente e dar aula de Bíblia. Faço isso com muito prazer, mas porque eu acredito que a palavra de Deus me mantém de pé, porque Deus não abandona a gente. E na hora de talvez do maior sofrimento que eu passei na vida, que foi ver meu pai ser enterrado, Deus falou comigo daqueles estudos que eu já tinha feito, daquilo tudo que eu já tinha aprendido no passado. Foi a hora que Deus trouxe no meu coração e na minha memória as passagens dele segurando a mão das pessoas, para me mostrar mesmo, né, que ele estava segurando a minha mão, através de alguém que eu nem sei quem que segurou a minha mão, e através das pessoas cantando essa música. Comecei a lembrar de Pedro atravessando sobre as águas, Jesus segura ele quando ele começa a querer cair. Fui lembrando de uma passagem atrás da outra, enquanto cantavam aquela música, e enquanto alguém segurava e apertava a minha mão. Não vou mentir para vocês, até hoje isso, desculpa, já viu que eu sou chorão, né? Mas até hoje isso mexe, tem mais de 10 anos, né? Graças a Deus a dor já virou saudade, mas esse dia até hoje mexe comigo, porque ali eu tive mais nunca dúvida de que eu não estou sozinho, de que aconteça o que acontecer, Deus segura na minha mão e canta para mim, me manda cantar. Segura de Deus, mais forte, vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Canta na primeira pessoa agora. Seguro na mão de Deus. Vamos lá. Seguro na mão de Deus, seguro na mão de Deus, seguro na mão de Deus, pois ela me sustentará, ela me sustentará. Não temo, sigo adiante, sigo adiante e não olho para trás, e não olho para trás, porque eu seguro
seguro na mão de Deus e vou. Vamos cantar na primeira pessoa mais uma vez, com confiança, vai. Seguro, fecha seus olhos e canta. Seguro na mão de Deus, seguro na mão de Deus, pois ela me sustentará, pois ela me sustentará. Não temos, sigo adiante e não olho para trás. Seguro na mão de Deus e vou. Se as estradas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te afogar,